Imagine só um exército de 185 mil soldados, bem armados, prontos para destruir uma nação inteira. E de repente, em apenas uma noite, todos eles são dizimados por um único ser celestial. Pense bem no que isso significa. Um único anjo de Deus enfrentou sozinho um exército que poderia conquistar reinos inteiros. Esta é apenas uma das revelações extraordinárias que vou compartilhar com você hoje. Mas aguarde até o final, pois a última revelação vai transformar completamente sua compreensão sobre o poder dos anjos de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre sua vida e sua família. Que a vitória e a prosperidade espiritual sejam suas companheiras nesta jornada terrena. Meu nome é João Lima e é com grande alegria que recebo você em mais um vídeo aqui no canal Entre o Céu e a Terra. Hoje vamos mergulhar em um dos mais impressionantes relatos bíblicos sobre a intervenção angelical na história humana. Se você está assistindo, não deixe de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra agora mesmo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que mais lhe impressionou. Prometo que as revelações que você vai descobrir hoje podem mudar completamente sua compreensão sobre a história bíblica e o poder dos anjos de Deus. O episódio que vamos explorar hoje está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 35 e 36, e também em Isaías, capítulo 37, versículo 36. Trata-se de um dos mais impressionantes relatos de intervenção divina na história do povo de Israel. Estamos no século 8 a.C. O poderoso Império Assírio, comandado pelo rei Senaqueribe, havia se tornado o terror do mundo antigo. Um império construído sobre sangue e brutalidade, conhecido por suas práticas de extrema crueldade contra os povos conquistados. A Síria já havia subjugado o Reino do Norte, levando as 10 tribos ao cativeiro. Agora, voltava suas atenções para Jerusalém e o Reino de Judá. Imaginem a situação. O pequeno Reino de Judá, governado pelo rei Ezequias, estava encurralado. As principais cidades de Judá já haviam caído, e Jerusalém era o último bastião de resistência. O rei Senaqueribe enviou seu representante para intimidar os habitantes de Jerusalém, zombando do Deus de Israel e afirmando que nenhuma divindade jamais havia conseguido livrar qualquer nação das mãos dos assírios. Contemplem essa cena. Um exército de 185 mil soldados acampados ao redor de Jerusalém, prontos para o ataque final. O terror dominava o coração do povo. As muralhas da cidade, embora fortes, não seriam suficientes para conter tamanha força militar. A situação parecia absolutamente desesperadora do ponto de vista humano. O que aconteceu em seguida desafia qualquer explicação natural e revela o poder extraordinário de Deus, agindo através de seus mensageiros celestiais. Aguarde, pois na próxima parte vamos examinar como o rei Ezequias reagiu a essa ameaça mortal e como sua fé moveu os céus a seu favor. A história está apenas começando e as revelações mais impressionantes ainda estão por vir. Diante da ameaça assíria, o rei Ezequias fez algo que deveria ser nossa primeira reação em tempos de crise. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Pense nisso. Em vez de convocar seus generais ou buscar alianças políticas, Ezequias foi direto à presença de Deus. Ele entendeu uma verdade fundamental. Quando enfrentamos batalhas espirituais, precisamos de armas espirituais. A Bíblia nos revela em 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 a 19, a poderosa oração que Ezequias fez. Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra.
Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos irmãos, observem que Ezequias não estava apenas preocupado com sua segurança pessoal ou com a sobrevivência de seu reino. Ele estava inquieto porque o nome de Deus estava sendo blasfemado. Sua oração não foi motivada apenas pelo medo, mas pelo zelo, pela glória do Senhor. O profeta Isaías, enviado por Deus, transmitiu uma mensagem ao rei. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. A resposta divina foi clara e poderosa, garantindo que o inimigo não entraria na cidade, nem lançaria contra ela uma única flecha. O que aconteceu a seguir é um dos eventos mais extraordinários registrados nas Escrituras. A Bíblia narra em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Conseguem imaginar isso? Em uma única noite, enquanto os habitantes de Jerusalém dormiam, um único anjo do Senhor executou o juízo divino sobre 185.000 soldados assírios. Não houve barulho de espadas, nem gritos de batalha. Silenciosamente, o mensageiro celestial cumpriu sua missão. Os estudiosos e arqueólogos têm debatido sobre como exatamente isso aconteceu. Alguns sugerem que pode ter sido uma praga ou epidemia repentina. O renomado arqueólogo bíblico Dr. James Hoffmeier observa que existem registros assírios que mencionam o abandono repentino do cerco a Jerusalém, embora, como esperado, não admitam uma derrota tão catastrófica. O historiador Heródoto menciona um evento similar, onde uma praga de ratos teria devastado o exército assírio durante uma campanha no Egito. Mas a Bíblia é clara. Foi o anjo do Senhor quem executou o juízo divino. O que me fascina nessa história não é apenas o poder demonstrado, mas a precisão do juízo divino. Nenhum israelita foi ferido. Nenhum soldado de Jerusalém precisou entrar em combate. A batalha foi vencida enquanto o povo de Deus descansava. Mas esta história tem um desdobramento ainda mais impressionante. O versículo 36 nos diz: então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e voltou e ficou em Nínive. Imaginem o choque do poderoso rei ao despertar e encontrar seu invencível exército transformado em um mar de cadáveres. A história, porém, não termina aqui. Na próxima parte, vamos descobrir o destino final de Senaqueribe e extrair lições poderosas sobre a natureza e o ministério dos anjos. Continue comigo, pois o melhor ainda está por vir. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. O desdobramento final da história de Senaqueribe é igualmente impressionante e confirma a precisão das profecias divinas. Após retornar humilhado para Nínive, a capital assíria, a Bíblia nos revela em 2 Reis, capítulo 19, versículos 36 e 37, que Senaqueribe se retirou e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Pensem nisto: o homem que desafiou o Deus de Israel encontrou seu fim não em um glorioso campo de batalha, mas assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava seu falso Deus. A profecia, pronunciada por Isaías em 2 Reis, capítulo 19, versículo 7, cumpriu-se literalmente. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair a espada na sua terra.
Os registros históricos assírios confirmam esse fato. Arqueólogos descobriram documentos cuneiformes que relatam o assassinato de Senaqueribe por seus filhos. O prisma de Taylor, um artefato assírio preservado no Museu Britânico, confirma vários detalhes da campanha de Senaqueribe contra Judá. Mas o que podemos aprender sobre os anjos a partir desse relato extraordinário? Primeiro, compreendemos que os anjos são agentes do juízo divino. A Bíblia frequentemente os apresenta executando as sentenças de Deus, como vemos também no livro de Apocalipse. O Dr. Michael Heiser, renomado estudioso da cosmovisão bíblica, observa que os anjos não são as criaturas inofensivas e sentimentais frequentemente retratadas na cultura popular. Eles são guerreiros poderosos, comandados diretamente pelo Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, notamos a eficiência do ministério angélico. Um único anjo foi suficiente para destruir 185.000 soldados. Isso nos lembra as palavras de Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 53, quando disse que poderia invocar mais de 12 legiões de anjos em sua defesa. Um poder militar absolutamente inigualável. Terceiro, observamos que o anjo cumpriu precisamente a missão que lhe foi designada, nem mais, nem menos. Os anjos não atuam por iniciativa própria ou capricho emocional. Como nos ensina o Salmo 103, versículo 20, eles obedecem à voz da sua palavra. São servos fiéis e obedientes. A intervenção angelical na história de Ezequias também nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é o Senhor da história, que pode reverter as situações mais desesperadoras num piscar de olhos. O império mais poderoso da época foi derrotado em uma única noite, sem que o exército de Judá precisasse sequer desembainhar suas espadas. Também é importante notarmos o contraste entre os deuses falsos da Assíria e o Deus verdadeiro de Israel. Enquanto Senaqueribe se vangloriava de que nenhum Deus havia conseguido livrar qualquer nação de suas mãos, o Deus vivo demonstrou seu poder de maneira incontestável. A história da derrota milagrosa de Senaqueribe continuou a inspirar o povo de Deus ao longo dos séculos. O Salmo 46, possivelmente composto após este evento, declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Na próxima parte, exploraremos as implicações desse evento extraordinário para a nossa vida hoje e o que a Bíblia nos ensina sobre a atividade angelical no mundo contemporâneo. Não perca! O relato do anjo que dizimou o exército assírio nos conduz a uma questão fundamental. Os anjos de Deus continuam atuando hoje em nossa defesa? A resposta bíblica é um sonoro sim. Hebreus capítulo 1. Versículo 14, nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Pense nisso. Enquanto você assiste a este vídeo, exércitos celestiais estão em constante movimento, cumprindo os propósitos divinos na terra e intervindo na vida dos filhos de Deus. Embora raramente vejamos manifestações tão dramáticas como a destruição dos 185.000 assírios, a Bíblia nos garante que a atividade angelical é uma realidade constante. O salmista declara no Salmo 91, versículos 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esta não é uma promessa exclusiva para os tempos bíblicos, mas uma realidade espiritual, permanente para o povo de Deus. Quantas vezes fomos protegidos de perigos que sequer percebemos? Quantos acidentes foram evitados por intervenção celestial? A eternidade revelará o incontável número de vezes em que anjos intercederam em nosso favor. No entanto,
É crucial entendermos que, embora os anjos sejam seres poderosos, eles não devem ser adorados. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9, quando tentou adorar um anjo, recebeu esta resposta: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O estudioso bíblico Dr. Billy Graham, em seu livro Anjos, Agentes Secretos de Deus, observa que o fascínio contemporâneo com anjos frequentemente se desvia para práticas não bíblicas. Os anjos são servos de Deus, não entidades independentes que podemos invocar à vontade. A história do anjo, que derrotou o exército assírio, também nos lembra uma verdade essencial. As batalhas espirituais não são vencidas por força humana, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim como Ezequias venceu através da oração, nosso principal recurso nas batalhas espirituais continua sendo a intimidade com Deus e a intercessão. Em vez de confiar em soluções puramente humanas, devemos, como Ezequias, levar nossas batalhas primeiro à presença de Deus. Amados irmãos, vivemos em tempos desafiadores. Como o povo de Jerusalém, podemos nos sentir cercados por forças hostis à fé. Mas a história que compartilhei hoje nos lembra que um único anjo de Deus é mais poderoso que os exércitos mais formidáveis deste mundo. E o Deus que enviou seu anjo para defender Jerusalém é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, convido-o agora a fazer esta decisão. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais e deseja ser o Senhor da sua vida. Procure uma igreja próxima à sua casa para congregar e crescer na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra e ativar as notificações. Deixe seu comentário compartilhando o que mais impactou você nesta história. E não deixe de assistir aos nossos vídeos sobre os anjos caídos e o livro de Enoque e os mistérios do livro de Daniel para aprofundar seu conhecimento bíblico. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.